Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao LEPcast. Você escuta o LEPcast nos canais do LEP Unicamp no YouTube e no Spotify. Esse programa também é transmitido pela Paracatuzum TV no YouTube. Eu sou Luiz Felipe Nogueira e hoje tenho ao meu lado, neste episódio, o professor Alcides Scalha e a convidada, Natália Servádio, artista, pesquisadora e ex-jogadora de futebol. E sem mais delongas, para que o Alcides faça as apresentações necessárias à nossa especialíssima convidada, entrego a palavra a ele. Como vai, senhor doutor Alcides Scalha? Tudo bom? Tudo ótimo, Luiz Felipe Nogueira. É muito bom estarmos todos e todas aqui mais uma vez. E como o Felipe bem destacou logo de entrada, é uma honra, é um imenso prazer a gente receber a Natália aqui para a nossa conversa, para falar sobre a história, a linda história de vida que a Natália tem e a relação que a Natália desenvolve com o futebol ao longo de toda a sua história e, principalmente, conectando futebol e arte. E, na verdade, futebol e arte já estão conectados ou deveriam estar conectados desde os primórdios. Mas, Luiz Felipe, você sabe muito bem que tem muita gente praticando futebol ou um esporte que de arte não tem nada. E a gente vai tentar exatamente explorar esses pontos. Algo que então, parece futebol, mas não sei se exatamente é. Hoje, Natália, como eu disse, muito bom tê-la aqui para falar de futebol para mulheres e logo, de imediato, já quero passar a palavra para você dar suas boas-vindas e já emendar a primeira pergunta, que eu acho que ela vai dar o mote para a nossa conversa aqui. É você contar um pouco essa sua história com o futebol e principalmente o ponto em que eu mais gosto na história de vida das pessoas, a parte mais interessante da história de vida das pessoas, que é a infância. Ou seja, conta um pouco para a gente como foi a tua história, mas gastam um tempo para colocar aí um destaque sobre como você começa a jogar futebol, como se dá essa relação nos primeiros chutes e gols e golaços que você sempre faz jogando futebol. Obrigado, viu, Natália? O prazer que é meu estar aqui com vocês, é muito legal revê-los, pessoas que fizeram parte da minha trajetória de vida, então, para mim é sempre um prazer estar entre vocês. Nossa, é até difícil, né? Porque minha trajetória com futebol começa, acho que desde a barriga da minha mãe, porque a minha família corintiana fanática, né? Que reza o terço para que faça aquele gol nos últimos segundos do jogo, né? Aquele golzinho final é de tanta reza, né? Então, a minha relação é uma relação bem corintiana, assim, com o futebol, de muita paixão mesmo, né? E eu venho de uma família bem simples, né? Eu morava numa casa de 2 cômodos, um bairro bem simples de Jundiaí, perto de São Paulo, né? E então acabava que os centros esportivos gratuitos, principalmente que ficava do lado da minha escola pública, né, de Jundiaí, acabava sendo o meu refúgio, assim, um lugar onde eu podia criar, imaginar, sair um pouco daquela vivência dentro de casa, né, e inventar outras possibilidades. E centro esportivo para mim sempre foi uma alegria, porque lá tinha vários espaços possíveis, né, tinha quadras de vôlei, quadras de basquete, então eu jogava um pouco de tudo. Mas o futebol era o que sempre reunia mais pessoas. Só que aí a gente se questiona, né? Que pessoas são essas? Era sempre meninos. Então, para você adentrar nesse espaço era muito difícil. Então, a minha trajetória ela se esbarra muito nesse sentido. Então, desde os 2 anos, eu tenho lembranças dos meus 2 anos chutando uma bola, tenho fotos com o joelho ralado desde os 2 anos. E meu irmão ele foi goleiro, né, por um tempo.
não chegou a ser profissional efetivo, mas chegou às categorias de base, jogou na Ponte Preta. Então, meus pais sempre estavam levando ele para jogos. Ele é mais velho que você? Mais velho que eu, 5 anos mais velho. Então, a gente estava circulando pelos espaços futebolísticos, digamos assim, de Jundiaí, né? Tanto agremiações, praças de esporte. Então, eu conhecia de tudo porque meu irmão estava sempre nos campeonatos. E ele jogava tanto futsal como goleiro, como futebol. Então, além de conhecer os espaços com quadro, eu conhecia os espaços com campo. E meu pai sempre levava com ele, porque eu gostava de sair de casa, né? Porque ficar em casa também já não era muito legal, né? Casa pequenininha, eu falava, vamos sair, né? Só que nesses espaços era sempre acompanhar meu irmão nas aulas de futebol, acompanhar meu irmão nos jogos. E eu acabava vendo os meninos jogando e tentava fazer também. Eu pegava uma bolinha geralmente a tampinha de garrafa, amassava a latinha, ficava na arquibancada de um lado do outro correndo, imaginando que eu tivesse dentro de quadra. Né? Mas nessas vivências eu pouco via meninas jogando assim, pequenas, né? Então era sempre os meninos jogando, meu irmão jogando desde os 9, sistematicamente, né, com competições, Federação Paulista de Futebol. Então a gente ia muito para São Paulo, já conheci várias quadras de São Paulo, tanto da periferia como do centro. Então minha trajetória, minha identidade, minha vida social foi permeada pelo futebol, né? Então desde pequena eu sempre fui a que estava fora das 4 linhas, né? Eu nunca consegui treinar propriamente por dentro das 4 linhas. Eu sempre vi os meninos. Então, essa carga de sempre ver só menino, só menino, só menina, aí tem que lutar pelo espaço. Então, ou seja, eu tinha que mostrar que eu sei jogar para poder estar dentro das 4 linhas. Então, esse processo fez uma casca bem forte dentro de mim, né? Para poder vivenciar mesmo a modalidade. Então, essa parte de vivência mesmo, ela me moldou para o resto da vida, né? Então, futebol, por mais que hoje eu não acompanhe tanto futebol masculino, ele fez parte da minha identidade, né? Então, acho que na infância, essas coisas foram que mais me marcavam. E é claro, para você adentrar esses espaços, assim, de escolinha, que meu irmão ia, praças públicas, centros esportivos que eu comentei, toda hora que eu tentava entrar na quadra, ou dava um drible, ou dava um chapéu, alguma coisa assim, os meninos iam lá e tentavam me diminuir. Então, era sempre esse ciclo, né? E eu gosto muito de criar, então, para mim, o drible é uma coisa, assim, necessária no futebol. 1 contra 1, para mim, é necessário, assim. Eu sou um tipo de pessoa que precisa desse contato 1 contra 1. Então, eu sempre criei, né? Então, para mim, era muito me sentir viva, eu precisava dessa criação, um passe rápido, coisas que ninguém estava esperando, porque dentro de mim funciona assim, né? Essa coisa inesperada, esse lance de criar. Então, para os meninos entender isso era bem diferente, era algo que fazia com que me diminuíssem, e aí isso me afetava demais, mas mesmo assim nunca deixei de participar. E na minha casa... Oi. Nesses espaços que você disse que você participava, principalmente nos centros esportivos, eram espaços informais, não eram necessariamente espaços formais. Era disputando espaço com os meninos ali, sem necessariamente isso. Professor, era disputando ali era uma extensão da rua, né? Só que com trave, né? Verdadeira. Sim, mas querendo ou não, é o que a gente fala e chama de pedagogia da rua, né? Eram ambientes informais de aprendizagem. Quando começa os seus ambientes mais formais de aprendizagem? Só na faculdade, depois que eu entrei em 2013. Porque... Nossa, você passa todo esse tempo, toda essa história lutando bravamente pelos seus espaços informais, porque há uma diferença muito grande, né, sobre a perspectiva de um espaço formal, onde tem alguém que está ali organizando o processo, para você no espaço informal que tem que lutar pelo seu espaço. Imagino que foram lutas muito difíceis. O espaço formal eu só consegui com o projeto Segundo Tempo, que é do Estado. Então, só que não tinha o futebol para mulheres, né? Tinha só handebol e vôlei. Então, o Segundo Tempo foi um projeto importante que
Eu saía da escola e ficava no centro esportivo, eles davam um lanchinho pra gente treinar depois do treino comer, né, se alimentar, e funcionava, era uma política pública que estava funcionando. Só que a questão é que para as meninas, ou era handball ou era vôlei, e eu acabei fazendo os dois, né, porque eu gostava muito de esporte, eu gostava muito de fazer coisas, né. Então, eu acabei chegando até a treinar no time de handball aqui de Jundiaí, no qual é bem forte também. E o vôlei eu até cheguei também a treinar um tempo, o time de Jundiaí, depois eu parei. Mas essa trajetória do formal foi em 2013, quando eu consegui ingressar na Unicamp, né? Mas antes disso, foi conquistando espaço, e espaços desde espaços públicos, espaços assim, até de ir na praia, qualquer lugar que você imagina, eu tinha que estar sempre tentando conquistar. Mas com as outras modalidades, não. Com as outras modalidades sempre foi muito tranquilo, principalmente de vôlei. Eu ia nos centros esportivos que tinha quadra de areia, tinha todo mundo jogando junto, diferentes cidades, ninguém nunca chegou com um preconceito forte, né? Jogava com gente mais velha. Agora, com futebol, não. O futebol sempre foi esse processo difícil que você comentou, né? De esses impasses do espaço formal. Na Mas educação física, Natália, na escola, nunca nenhuma abertura? Todas, você é cringe como eu, né? A geração dos anos 90 e que viveu a infância no final desses anos 90 e início dos anos 2000. A gente ainda não tinha tanta abertura, ou não se comentava tanto, né? A gente ainda está longe do ideal, evidentemente, do futebol de mulheres. E a referência, você tem a SCC, que era uma grande referência para nós que acompanhavam mais de perto, mas que não era tão falada, tão comentada, e até hoje é assim, como no caso a Marta hoje. Nada, nenhuma referência, nenhuma aberturazinha, nem os interclasses que estimulavam a jogar. O interclasse jogava com meninos, que tinha só time de meninos, né? A gente nunca conseguiu formar uma equipe de meninas. Eu não sei se vocês já viram um livro infantil que chama esqueci o nome agora, Lei da Menina, se não me engano. E ele fala muito desse processo, né, de as meninas se juntar para poder ocupar espaço escolar e poder poder jogar modalidade, né, entre elas, né? Porque os meninos nunca se perguntam se eles podem fazer um time de futebol. Né? Para as meninas tem sempre esse processo de reivindicar com o diretor, com a diretora, a gente pode jogar, a gente pode entrar, porque os meninos não deixam a gente entrar. Então esse processo também aconteceu comigo. Só que eu tentava juntar mais meninos, mas elas iam sempre pro vôlei, porque lá na minha escola, infelizmente, a gente teve aquela educação física segregadora, né? Então, meninos numa quadra, meninas em outra quadra. Então, eu sempre ia para a quadra do futebol. Só que chegou um momento que estava ficando desgastante. O interclasse eu participava porque eles estavam de olho mais no meu capital esportivo ali de habilidades do que propriamente de inclusão. Então chega um momento que isso também começa a ser machuca, sabe? De você tá toda hora tentando e não ver mais mulheres com você. Então chegou uma parte do final da minha parte escolar que eu comecei a só jogar vôlei com as meninas porque era onde eu estava me sentindo melhor. Mesmo apaixonada pelo futebol, mesmo jogando de igual para igual com os meninos, mesmo assim eu acabava me ganhando. Então a educação física com certeza foi um dos aspectos que mais influenciaram minha trajetória para querer estudar mais sobre o esporte, querer estudar mais sobre a educação do corpo, né? Mas, realmente, a educação foi um processo bem difícil, assim. O interclasse, eu consegui jogar um interclasse só, mas depois disso eu meio que larguei mão de continuar, porque não estava me fazendo bem e não estava vendo mais meninas comigo do meu lado, né? Então, isso afetou bastante, assim, mas... Em 2013, a Natália escolhe fazer o melhor curso da Universidade Estadual de Campinas. Chancelado. Chancelado, né? Essa eu mandei bem. E eu tive a sorte de ser colega da Natália nessa turma em 2013 e pude carregá-la comigo até hoje como uma grande amiga. Como foi esse processo? Porque aí, entrando em detalhes mais pessoais, é quase um arquivo confidencial isso aqui, né? Mas a Natália chega em 2013 e, se eu não estou enganado, Nath, você, por um momento, pensou em sair do curso depois de um semestre, algo assim. Conta pra gente como foi se encontrar para se encontrar de novo lá.
Exatamente. Acho que antes de falar sobre a minha permanência no curso, a minha inserção no curso foi bem turbulenta também, porque eu tive que acabar escolhendo, faço uma dupla carreira, ou seja, fico jogando handball e estudo, ou vou só para estudo, né? Eu tive que escolher. Aí eu acabei escolhendo ir só para estudo e abandonar a carreira esportiva, né? E aí eu conheci uma ONG lá em Jundiaí, que é um cursinho gratuito. E assim, nesse cursinho que eu fui me descobrindo como possível pesquisadora, essa possível inserção na faculdade pública que eu desconhecia. Eu não sabia que a Unicamp tinha vestibular, eu não sabia nada disso. Então, nessa ONG, eu fui descobrindo essas coisas, né? E a Unicamp, eu fiz a Unicamp, apenas a Unicamp eu fiz. Porque a Unicamp, ela tinha uma política de inclusão na época que chama PAAS, né? Que ainda tem, né? E outras políticas também de inclusão. Que é para alunos de escola pública, ela acaba tendo alguns bônus, né? Para essa inserção ser um pouco mais facilitada. Então, eu falo que eu agradeço muito essa política de inclusão, porque com ela eu consegui estar com você, estudando com você em 2013, né? Então, minha inserção, ela se deu muito por essas políticas de inclusão, que eu sempre valorizo muito na minha trajetória. Então, quando eu entrei lá, foi como um novo mundo, né? Tipo, novas possibilidades, pessoas, assim, com trajetórias muito diferentes da minha, pessoas bem diferentes de mim, então... E a possibilidade de treinar esportes também, treinar a prática do futsal sistematizado. Então, eu digo que foi a prática do futebol que me manteve na faculdade, né? 5 anos de faculdade foram muitos campeonatos, muitas vivências esportivas. Acho que isso fez com que eu permanecesse mesmo no curso. Porque a gente fica naquela... A gente se perde, né? Acho que é natural a gente se perder. Eu acho que eu falo isso para as pessoas também. Acho que a gente precisa se perder para poder se encontrar e depois se perder de novo, né? Porque a arte é exatamente isso, né, Alcides? Tipo, a gente está toda hora se perdendo para poder se encontrar. A própria poesia mostra isso pra gente. Qualquer outro tipo de arte mostra isso pra gente, a pintura, qualquer outra, né? Então, eu acho que esse meu processo individual deve ter acontecido com vocês também, em qualquer fase da vida de vocês. Então, e no futebol, então, principalmente, né? A gente está toda hora se perdendo, até dentro do jogo. Quantos jogos a gente não se perde e no finalzinho a gente se acha e acontece mudanças e mudanças. Acho que a vida é assim também, né? E essa tua fala, Natália, ela é muito importante porque ela vai ao encontro exatamente da ignorância desse povo por essa perspectiva de entender que a universidade é um antro de tudo que é ruim, de tudo que seja ligado às drogas, a sexo, a rock and roll, todo esse moralismo, né, muito horrível, aristocrata, né, de pais que acham que a universidade é simplesmente um lugar para chancelar diploma para que ele administre a fortuna do pai, né? E graças a Deus a universidade não é isso, né? A universidade é local para que você se encontre, e você disse muito bem. Para você se encontrar, primeiro você tem que se perder, primeiro você tem que entender quem você é, primeiro você tem que entender o que fizeram com você. Então, pai, mãe, seu filho tem que ir para a universidade, porque ele precisa, sim, se conhecer, ele precisa entender quem ele é, ele precisa entender quais foram as influências pelas quais e influências, afetações que podem ser potencializadoras ou tristes, que infelizmente muitas vezes é o que acontece, mas é necessário, o crescimento humano passa por esse momento. Quem não vive bem esse momento, talvez vai passar a vida toda, primeiro, ou fingindo, ou tentando não se conhecer, não entender quem ele é, ou perdido para sempre, né? Enquanto que essa passagem, e a Natália disse bem, é o que todos nós, principalmente que vivenciamos a escola pública, e por que eu falo escola pública? Não é por questão de preconceito à escola particular, não é por isso, é simplesmente por conta da estrutura, por conta da permanência, por isso que é tão importante as políticas de permanência estudantil no campus universitário, porque tudo isso que a Natália conta, ela acontece no interstícios das aulas, acontece
fora da sala de aula, acontece nas relações que se estabelecem para além das aulas. Então, você não vai na universidade simplesmente para ter aula disso, daquilo, você vai para a universidade para viver a universidade. A Natália ela consegue, ao longo do curso de Ciências do Esporte, nesse processo de se encontrar, reunir duas grandes paixões, dois grandes nortes da vida dela, penso eu, imagino eu, justamente o esporte e a arte, e começa a produzir coisas fantásticas e está até hoje produzindo coisas muito bonitas, em âmbito acadêmico, mas principalmente fora dele. A gente vai explorar um pouquinho disso. Conta um pouquinho de como você conseguiu unir uma paixão e outra, Nath. Foi um processo bem difícil. Acho que essa mesma linha de se perder para se encontrar, acho que a arte também está inclusa nisso, né? Foi um processo assim, não tem como você pensar na arte se você não pensa em você, se você não conhece você mesmo, né? Então, acho que a arte, ela fez essa conexão comigo mesma, né? De entender quem eu sou, que pele eu habito, que lugar eu habito, quem são minhas relações, quem sou eu dentro de mim, quem sou eu fora de mim. Então, eu tentei juntar a arte com o esporte e aí surge um artivismo, né? Essa forma de juntar tudo, né? Essa forma de existência, são políticas de existência, né? Então, no último semestre que eu consegui fazer essa relação mais forte, né? Junto com o TCC, que o TCC é o momento que você precisa formular seu trabalho final. Então, eu falei, por que não? Minha orientadora, a professora Larissa Galati, ela deu essa abertura. Então, é muito bom quando você tem esse espaço para ser criativo, né? Então, eu consegui, com essa liberdade de criação, juntar um pouco dos trabalhos acadêmicos e ver o que esses trabalhos acadêmicos falam sobre a temática de futebol, que era a temática que eu mais me interessava, e via que pouco se falava do futebol para mulheres, né? Então, eu acabei me interessando muito mais por esse tema e acabei fazendo essa pesquisa mais de trazer as referências, o que as outras pesquisas estão fazendo, né? Aquele trabalho de campo, né? E eu vi que falava muito de preconceito, então acabei ligando essa chavinha da criatividade. Então, como que a gente pode lidar com essa temática tão forte com uma linguagem que, por exemplo, minha mãe e meu pai possam ler e entender o que esses artigos estão falando, sabe? Os artigos falam tanto de uma mudança, de uma luta contra o preconceito, mas o que a gente pode fazer na prática, né? Então, eu tentei juntar essas duas linhas, aí surgiu o protótipo de um livro infantil na época do meu TCC. Foi um protótipo, né? Uma ideia para ser aplicada futuramente, ou ganhar vida depois, né? E acabou ganhando vida depois, mas em 2007 surge essa ideia a partir do TCC, né? E aí acabei criando esse livro, que é Meninas Também Jogam Futebol, a partir de juntar essas duas ideias, que nada mais é do que esse processo criativo que a gente tem constantemente, né? Então, só que eu acabei juntando a ciência com a literatura, que foi aí que eu acabei me encontrando também. Eu acabei também, para me ajudar, né, nessa referência, não posso deixar de citar também, eu fazia matéria na educação física de Barão Geraldo, né? Então eu pegava intercâmbio gratuito e fazia matéria lá sobre corpo, educação e gênero, né? Então essas outras vivências também me ajudaram a entender mais sobre essas inquietações internas minhas, né? Então tudo isso ajudou a construir esse livrinho, que eu queria que esse livrinho chegasse nas mãos das pessoas, né? E foi aí que ele surge, foi aí que começa a minha relação com a ilustração, minha relação com a ilustração tanto esportiva como ilustração artística. Então começa por aí, né? Que ainda estou nela, estou um pouco devagar devido à quarentena, a gente fica mais recluso, né? Não tem como ser também, né? Pauleira todo o tempo, né? Mas eu estou transitando aí nessas vivências artísticas, mas com foco na literatura e na pintura. Importante a gente ressaltar a presença, a relevância que a Natália tem na constituição de algumas obras que são importantes à pedagogia do esporte e que estão à venda aí nas livrarias Brasil afora. Cito aqui o Meninas Também Jogam Futebol, que é uma obra de autoria da própria Natália, junto com a professora Larissa Galati, da editora Diostre. O Vida de Treinador, de autoria do professor Lucas Leonardo, também está com a gente aqui no LEP, mas que teve toda a capa e todos os desenhos feitos pela Natália.
e o Basquetebol por Números, que é um livro produzido pelo professor Luciano Alegrete Mercadante, da Unicamp, e que teve a capa também desenhada pela Natália. A Natália marcando presença com seu ativismo nessas literaturas fundamentais a quem quer saber um pouquinho mais sobre pedagogia do esporte, uma pedagogia do esporte que vai ao encontro daquilo que o LEP defende. É demais, ela consegue, como ninguém, reunir aí tudo isso que ela vivenciou com sua história de vida, tudo isso que ela teve a possibilidade de partilhar conosco ali no curso de Ciência do Esporte, na sua turma, na Unicamp, nas vivências, na relação com a Faculdade de Educação Física em Barão Geraldo, e principalmente com a arte, e aí ela consegue produzir essas maravilhas. É muito, muito bom estar perto de você, viu, Natália? Como que a gente cresce e como que a gente aprende a partir da sua sensibilidade, a partir da sua forma de enxergar o mundo, a partir da sua forma de fazer colocações que nos ajudam a repensar, a ressignificar tudo aquilo que também a nossa história de vida, querendo ou não, trouxe, que talvez não de forma direta, mas indiretamente, com certeza, contribuiu para toda a luta que você teve que enfrentar. Porque, querendo ou não, nós já conversamos muito sobre isso, né, Luiz Felipe? Nós somos formados por essa cultura machista, né? Esse machismo é estrutural, principalmente quem veio e quem milita no campo esportivo, e mais particularmente no futebol. Então, há uma necessidade constante da gente ressignificar, da gente rever e da gente estar juntos para que a gente possa superar, romper com essa estrutura e romper com as ignorâncias, romper com as crenças e possibilitar que a Natália e outras Natálias que estão espalhadas pelo Brasil possam ter uma relação com o esporte que possa ser menos dolorida, né? menos sofrida. Né? A Natália, eu lembro da Natália jogando futebol lá nas aulas. Nossa, era muito interessante e gostoso essa interação, né? E eu fico imaginando o quanto ao longo, e a Natália contando a história de vida dela, o quanto deveria ser difícil para ela, primeiro, ter que provar que ela conseguia jogar, e o que deveria ser mais complicado é o quanto a Natália sofria de preconceito por ela jogar muito melhor do que muitos meninos, né? E aí, óbvio que o preconceito, com certeza, era muito maior. E ao invés de facilitar, muitas vezes, a entrada, isso dificulta e os meninos, os machistas, sempre não querem entrar nesse duelo, né? Eu vi, particularmente, isso acontecendo nas aulas. Meninas também jogam futebol de ser encontrado ou encomendado por essas arrobas, as autoras do livro, @LarissaGalati, @Nascervádio. Quem quiser adquiri-lo, me parece uma obra fundamental para que todas as crianças tenham contato e desde muito cedo já aprendam a desconstruir muitos preconceitos que infelizmente são internalizados desde que a gente aprende o que é futebol, a viver em sociedade, começa a se socializar. É quase que uma obra, é quase um livro didático, ou quase tão necessário quanto os livros didáticos de português e matemática. Todos os professores de educação física na escola deveriam utilizar esse livro. Ele ele deveria ser conteúdo da educação física escolar. Sem dúvida. E o Alcides é muito feliz quando ele fala, a Natália é brilhante ao citar o artivismo, o quanto essa luta que a Natália está, ela soa incômoda a todos os homens, e nós temos que ter a capacidade de refletir e entender esse incômodo, e de não simplesmente reverberar palavras ou colocar palavras da boca para fora para mostrar que isso, olha que bonito, nós estamos com a Natália aqui para falar de futebol de mulheres. E na prática isso não soar em uma atitude que contemple meninas jogando futebol ou contemple a desconstrução de outros preconceitos,
de amigos nossos, né? Enquanto homens, tem muito amigo meu na faculdade mesmo, até hoje, que não entende mulher jogando futebol, ou vê um jogo de futebol, ou vê uma mulher narrando, que tem começado, né? Tem a Renata e a Natália lá Na no Sport arbitragem. TV, sim, na arbitragem, e achar aquilo estranho, ou achar que aquilo não presta. E a gente confrontar essas pessoas. Não basta não ser machista, tem que ser antimachista, como não basta ser não racista, a gente tem que ser antirracista. Confrontar, porque o mundo mudou, o mundo está mudando. E ficar aqui só da boca para fora é ativismo, como o Paulo Freire costuma falar, né? Uma narrativa interessante para ter like, para criar fama, mas que efetivamente não funciona. Não é isso que a gente está interessado. Mas a gente tem, depois da Natália na graduação, a Natália na pós-graduação, a Natália praticando o ativismo também em outros contextos. E mesmo na graduação, atuando em projetos de extensão, tentando reeducar meninos e meninas na iniciação esportiva voltada ao futebol. Natália, conta um pouquinho dessa experiência numa instituição chamada Raízes do Esporte, eu estou enganado. Opa! Foi também no meu último semestre, por isso que eu falo que o meu último semestre foi o semestre onde tudo aconteceu, né? O carro passando por aqui. Mas então, no Raiz estava começando a surgir, né? Então, foi lá em 2017, primeira turma, no segundo semestre de 2017. E aí teve todo o processo seletivo, o professor também ajudou a construção dele também. E eu acabei passando no processo para ser a primeira treinadora, né, da equipe. E aí a intenção era trazer tanto meninos como meninas da região ali da faculdade, né? Só que a questão aqui, né, da turma, vamos dizer, de uns 24 eram meninos. Eu tenho até hoje a foto do primeiro dia. Eu mandei até imprimir a foto do primeiro dia. E nela tinha 5 meninos e o restante meninos, né? Só que até esse período, até o último dia, a gente vê quantas meninas restaram, né? Então, restou só uma. Então, já é difícil se elas inserirem. E imagina para permanecerem. Então, os motivos para elas evadirem da prática é muito, muito alto. Então, eu tentava a todo momento da aula ajudar elas, a conversar com elas, pedia para elas escrever cartas, que elas gostavam de se comunicar com cartas, porque elas ficavam com vergonha de falar que o menino está pegando no pé dela, que o menino que sabe jogar mais não deixa ela jogar. Então, esses entraves de gênero aconteciam a todo momento da aula. Então, o bom é que a gente tinha uma equipe por trás, então não era só eu sozinha. Então, isso é muito bom, é muito excelente em projetos esportivos, a gente ter uma equipe para trabalhar um pouco essas questões, né? Como a gente pode estar sempre intervindo, né? Fazendo as intervenções. E uma dessas intervenções que eu achei positiva, assim, nesse sentido, para ajudar essas meninas que estavam ali tentando praticar, é a carta, para sentir o que elas estavam pensando, o que elas estavam, as demandas delas, que elas estavam com vergonha de falar. Ainda mais na aula, que a gente sabe que na aula de futebol fica todo mundo ali reunido, né, querendo fazer, querendo brincar. E as cartas foram uma maneira que eu encontrei de elas foram para casa delas, vão passar a semana lá, vão refletir um pouco o que aconteceu, o que elas estão sentindo e vão escrever para mim. E muitas das cartas que elas escreviam, eu tenho até algumas guardadas, que essas cartas ainda me influenciaram a voltar para a academia depois, que elas escreviam muito a questão usavam até a palavra cavalar, muito frequentemente todas usavam, no sentido de quê? Que os meninos estavam toda hora cavalando em cima delas e não deixavam elas jogar. E todas falavam sobre isso. Os meninos estão me cavalando, os meninos estão cavalando. E eu sempre perguntava para elas, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês gostariam que mudasse na aula. E era sempre cavalar, eles estão cavalando, estão me machucando. E são violências simbólicas também. Mesmo física, eles também usavam violências verbais, né? Então, é muito difícil trabalhar com atividade mista. A gente tem que estar toda hora atenta a isso, né? E tem professores e professoras que às vezes acabam esquecendo de lidar com essas questões de gênero que precisam estar no currículo esportivo das escolinhas, né? E essas cartas me mobilizaram muito, né, na minha trajetória no Raiz. Foi curta, foi um semestre só. Hoje tem
pessoas que estão há mais tempo, né, lá, mas eu digo que foi, assim, fundamental para eu trazer um pouco do que eu estava aprendendo sobre as relações de gênero, né, as disciplinas que eu estava fazendo e também estudando para o meu TCC, para tentar aplicar ali na prática mesmo, né, a famosa praxis, né, a gente estudar a teoria para na prática a gente tentar fazer a transformação acontecer. E é legal desses projetos é que tem uma continuidade, né? Só que o problema é que para as meninas não existe continuidade. Isso é um dos grandes problemas do futebol de mulheres hoje no Brasil, né? Não tem essa continuidade. Então, um projeto, o que eu senti mais assim aperto no coração foi ver exatamente isso. A foto do primeiro dia, 4 meninas no final, praticamente uma, porque ela era irmã do menino que estava sempre lá. Então, assim, dói de ver, né, essa trajetória, assim. Então, toda vez que eu vejo algum projeto, alguma coisa, eu tento sempre trazer essa pauta que é muito importante, né? Então, foi bem difícil, assim, com Raízes, essa questão que eu tentava puxar mais para a gente trabalhar, para as próximas gerações do Raízes também não deixar de ter isso como pauta principal, né? Nunca mais depois eu conversei com eles, né, que eu acabei vindo para Barão Geraldo estudar aqui. Então, eu acabei me afastando um pouco, mas sempre vejo nas redes sociais que eles continuam com outras modalidades. Achei bem interessante isso, né? Que a gente começou com futebol e agora eu acho que tem outras modalidades, né? Então, muito importante esses projetos esportivos também dentro da faculdade, né? Uma coisa que eu sentia falta em Limeira, que acho que está crescendo mais, né? Um comentário sobre o Raízes, que é uma instituição fundada por estudantes da própria Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA, um campus da Unicamp, que fica em Limeira, uma tentativa de aproximação dessa comunidade estudantil com a comunidade ao redor ali da faculdade. A faculdade fica numa região periférica e carente da cidade de Limeira, que é uma cidade importante no interior de São Paulo, e trabalhar, exercer a praxis. A praxis é uma palavrinha fantástica. Exercer a ação para a transformação, não ficar apenas no discurso, principalmente nesse conforto das redes sociais, ou exercendo narrativas que, de repente, até têm alguma coerência, mas não causam a transformação que devem causar, principalmente para quem precisa, uma população periférica, uma população, em sua maioria, negra. É fantástico o que a Natália fez e o que a instituição faz. Infelizmente, a gente é regido pelo Deus Cronos, né? Mas a gente viveu todo o programa regido pelo Deus Kairos, o Deus do tempo oportuno, porque foi muito, ou foi não, está sendo muito boa e importante essa nossa conversa. E garanto que é a primeira de muitas outras, porque nós temos muito que fazer, todos nós. Mas, Natália, caminhando para o final, quando você olha a tua história, quando você olha a tua passagem pela faculdade, né, o teu trabalho de mestrado, e a atualidade, como você vê o futebol de mulheres hoje? Né? Como você pode avaliar o quanto melhorou, não melhorou, as dificuldades diminuíram, aumentaram, ou simplesmente foram mudanças de fachada, mudanças, como o Luiz disse, simplesmente para fingir que mudou alguma coisa, né? Qual a sua impressão em relação ao futebol de mulheres? Eu gosto de usar uma expressão. Eu sei que às vezes ela pode ser um pouco radical, mas eu gosto de usar ela, que é que a modalidade, não só o futebol, qualquer outra modalidade praticada por mulheres aqui no país, ela respira por aparelhos, né? É bem difícil usar essa expressão, mas é o que eu sinto, assim. Hoje em dia, eu sinto que os aparelhos se modernizaram, né? Mas ainda a gente respira com eles, porque é muito difícil você ver projetos esportivos, iniciativas do poder público, incentivos financeiros e econômicos. A gente vê visibilidades momentâneas e por conveniência, né? Como nos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, a gente vê esses pequenos merchans, assim, mas a gente vê que ainda o foco mesmo para a gente tirar esses aparelhos da gente é mudar uma cultura, né? É ter uma cultura em prol do desenvolvimento das mulheres no esporte. Então, acho que esse é o foco principal, assim, no meu ver, para que a modalidade respire por si só, né? Então, não só essa modalidade, acho que de uma maneira geral, falando de uma maneira geral, né, claro.
mas para que meninas e mulheres tenham acesso ao esporte sem usar esses aparelhos respiratórios, eu acho que a gente precisa mudar a cultura, que, querendo ou não, ainda é uma cultura machista, uma cultura homofóbica, racista e todos esses que a gente fica até sem ar, né? Mas, infelizmente, a gente vive uma cultura marcada nisso. Então, eu penso muito em uma cultura em prol de uma solidariedade, das mulheres ocupando esse espaço, as mulheres e crianças mais novas não tendo essa pressão. É uma cultura que precisa ser mudada para a gente respirar sem aparelhos, né? Mas, assim, se a gente for comparar a questão histórica, mudou muito, né? Isso foi um passo muito importante, mas foi um passo dado por muitas mulheres lá atrás, né? A gente vê quem foi um homem que, vou lutar pelo futebol feminino. Não, as mulheres fizeram lutas políticas cotidianamente. Então, por isso que eu falo que respira para aparelhos, porque ainda a cultura como você comentou, é machista ainda, é uma cultura machista, racista, homofóbica, então é uma cultura muito difícil ainda no país. Apesar que em outros países também, lendo artigos, lendo outras coisas do outro mundo, né? A gente vê que ainda também lá tem uma cultura muito machista, mesmo a gente achando que é o modelo padrão, né? Mas aqui também passa por esses mesmos problemas, só que de uma forma intensificada ainda. Então, por isso que eu, às vezes, comento que está passando por essa fase ainda de respirar por aparelhos, está sobrevivendo, está crescendo, está se modificando, mas ainda eu sinto que ainda está muito distante. Não consegue, eu sinto isso. Pelo menos é o meu modo de ver. Analogia. Assim. Conhecer a história, e a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar da Cici, que foi citada aqui ao longo da nossa fala, está aí em um dos lindos desenhos que a Nath produziu, está no Instagram dela. Conhecer um pouquinho quem foi a Cici, conhecer um pouquinho pelo que passou o futebol de mulheres ao longo da história, a sua proibição, as dificuldades de os times conseguirem se manter ou se mantinham por um tempo muito curto, para um campeonato específico, para atender a grade esportiva de alguma emissora, porque naqueles 3 meses precisava se preencher aquela grade, então vamos colocar o futebol de mulheres e não ter uma perenidade. Eu falo de alto rendimento, acho que a gente pode, e aí fica o convite para a Natália retornar, problematizar, a partir desse exemplo do próprio Raízes, quanto mais meninas a gente estiver jogando, o alto rendimento vai agradecer, a cultura vai agradecer, a causa, o anti-preconceito vai agradecer. Então, esse trabalho desde muito cedo, e por isso a gente fez questão de reforçar a importância do livro, ele é importante para que, como vocês muito bem disseram, os aparelhos sejam destinados. Natália, muito obrigado, viu? Foi muito boa a conversa. Com certeza o seu ativismo é algo fabuloso, é algo que a gente precisa conversar muito mais, porque realmente, como o Luiz disse, foi uma ótima aula, não só para nós, espero que para todos e todas que vão escutar, que vão assistir, mas em particular eu falo que é muito importante para que todos os homens possam aprender e possam repensar e possam tomar consciência de que sociedade eles fazem parte e que eles estão contribuindo para o futuro. Natália, eu acho que já devemos deixar agendado para fevereiro a sua volta aqui, porque você vai defender o seu mestrado em fevereiro, e aí, na sequência, o Luiz defende o doutorado dele, e aí você vem nos contar sobre o que arte você aprontou ali no seu mestrado. Vai ser muito importante escutar aí o que você fez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Como eu comentei, fizeram parte da minha trajetória, eu honro todas as pessoas que passaram por mim, né? Então, isso foi muito importante. É legal ter esse espaço para a gente sempre poder falar, né? Então, é muito importante esse projeto que vocês estão desenvolvendo com diversos apoios, né? E, com certeza, fevereiro, pode contar comigo, que a gente apronta mais de novo aqui, né? Foi um prazer. Bom, muito bom. Obrigado. E o jogo sempre continua, né? Nunca para. O jogo é eterno. Só acaba quando termina, né? Mas o juiz não para. A gente vai ter um intervalo, um entretempo, literalmente, e depois a Nath volta aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem, boa semana. A gente fica por aqui, acompanhe as redes sociais do LEP Unicamp no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
Um abraço para você que também nos assistiu pela Paracatu Zoom TV.